Graças a Deus. O pastor Cacá me fez o convite, eu me senti extremamente feliz e honrado. E ao mesmo tempo assustado, porque ele disse para mim que eu faria 2 preleções hoje. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, esse povo não vai dar conta de me ouvir esse tanto de tempo, né? 2 preleções. Eu me lembro que um tempo atrás um outro pastor, muito amigo meu, me fez um convite para ministrar para os jovens da igreja. E ele também me deu uma missão parecida. E ele disse assim: você vai ministrar, mas é o seguinte, você tem que falar 2 horas. Seu tempo de ministração é 2 horas. Aí eu falei assim, impossível. Como é que você fala para jovens durante 2 horas? Conta para mim. Aquela moçada de 14 a 18. 2 horas. Vai deixar os meninos 2 horas sem rede social? Eles vão começar a convulsionar no banco de abstinência, né? Vão começar a ter problema ali. E aí eu falei assim, Jesus, como é que eu falo 2 horas para esses meninos e consigo segurar a atenção deles durante 2 horas? Aí eu pensei, meditei, eu falei, já sei, vou pregar um sermão escatológico. Aí eu preguei um sermão escatológico, demonstrando a iminência do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus. E aquela molecada não piscava, eles ficavam com os olhos estalados, desse tamanho para cima de mim, e eu dizendo os eventos que estavam acontecendo, e da iminência que nós estávamos vivendo. E aí a hora que terminou, um deles chegou para mim e falou, tio, eu quero casar. Falei, então acelera, rapaz, porque não vai dar tempo. Mas eu segurei a atenção deles durante 2 horas. E eu estava meditando o que trazer para vocês, o que falar com vocês. E me veio ao coração o desejo de falar sobre o reino de Deus. Como nós teremos 2 tempos para falar, um agora e o outro daqui a pouco, talvez a gente fique nesse primeiro momento com uma introdução sobre o reino. O que é esse reino? O que significa o reino de Deus? Quais são as implicações desse reino para a nossa vida? Qual é o momento desse reino? E no segundo momento, nós falaremos sobre a permanência do reino. É como se fosse um conselho: fique no reino, não saia do reino. O reino de Deus, com certeza absoluta, é o tema mais importante de todas as Sagradas Escrituras. Não existe em toda a Bíblia tema mais relevante do que o reino. Aliás, nós só existimos e só estamos aqui na terra por conta do reino de Deus. Quando Deus coloca no seu coração criar o mundo, o universo e o homem, Ele estava pensando no reino. O tema é tão importante, tão relevante, que você vai encontrar mais de 6.000 citações em toda a Bíblia sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. No Novo Testamento são mais de 1.800 citações do reino de Deus, e mais de 600 só nos evangelhos. Não existe na Bíblia tema mais em evidência: o reino de Deus. Por que é que esse tema é tão importante? Porque Deus, quando cria o homem, quando Deus coloca esse ser humano na face da terra, Ele tinha no coração implantar neste mundo uma teocracia. A teocracia de Deus. Deus seria o sumo governante, o rei dos reis, o Senhor. Deus seria aquele que governaria toda a terra. Só que esse governo não seria um governo direto, mas um governo mediado. Por isso Ele coloca o ser humano, e ao ser humano Ele dá uma ordem. Gênesis 1:28. Governem sobre todas as criaturas, governem sobre todas as aves dos céus, governem sobre todos os peixes do mar,
governe sobre todos os répteis e todas as bestas que andam sobre a terra, governem sobre eles. O governo está nas mãos de vocês. Eu implanto o meu reino, e vocês governam debaixo da minha autoridade. O governo está nas mãos de vocês. Coloco sobre a cabeça de vocês uma coroa, e vocês exercerão poder sobre toda a criação, disse o Senhor. Acontece que parece que o homem não achou essa ideia muito boa, porque houve uma segunda proposta para o homem. E a segunda proposta foi: por que você está debaixo da vontade desse Deus? Por que você é tão dependente deste Deus? Por que você só faz as coisas que vêm através da instrução desse Deus? Por que você não se torna autônomo? Por que você não se torna dono do seu destino? Por que você não se torna dono do teu próprio nariz? Foi a proposta da serpente. Porque o comer do fruto proibido, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era exatamente isso. Era estar desligado de Deus, era se afastar de Deus, era viver uma vida independente de Deus. O homem olhou para essa proposta, e entre estar debaixo do poder de Deus, governando, e estar governando a sua própria vida, o seu próprio destino, ele prefere governar a sua própria vida, o seu próprio destino. E o homem então come do fruto. Quando ele come do fruto, foi o mesmo que ele tivesse tirado a coroa da sua cabeça e lançado no pó da terra. Satanás, nesse momento, quando ele vê a coroa que o homem acaba de perder, ele se apropria de um governo que era do homem. Ele coloca a coroa sobre a sua própria cabeça, e agora ele governa sobre toda a terra. O reino de Deus foi quebrado nesse momento. O reino de Deus teve uma descontinuidade, porque o homem preferiu ouvir a serpente. O diabo agora começa a governar sobre toda a terra, e a terra vira um caos debaixo do seu governo, caos absoluto. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Se você já leu o livro do profeta Daniel, você vai encontrar lá no capítulo 10, quando o anjo do Senhor vem trazer a Daniel a mensagem que ele havia orado e jejuado por tantos dias. E diz a palavra de Deus que o príncipe da Pérsia reteve o anjo nos céus, e esse não pôde estar com Daniel. E o príncipe da Grécia estava na terra. Quem era o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que reteram e seguraram o anjo de Deus e impediram que esse trouxesse a mensagem? Eram potestades, eram governantes que estavam localizados em regiões do planeta. O mundo foi dividido para essas potestades. O governo agora estava na mão do diabo. Precisou que Miguel viesse e intervisse e lutasse com esse anjo para que ele pudesse passar e trazer a mensagem para Daniel. Quando você vai lá no capítulo 4 de Mateus e começa a ler a história do jejum de 40 dias de Jesus, você vai encontrar uma sentença, uma palavra dita por Satanás, que confirma isso que eu estou dizendo para vocês. O diabo pega Jesus, mostra a ele todos os impérios e todos os reinos da terra, e ele diz assim para Jesus: tudo isso é meu, e eu te darei, se você me adorar. E Jesus respondeu: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Aleluia por isso. Glória a Deus. O governo estava nas mãos dele, mas tinha dia contado para terminar. O diabo não reinaria por muito tempo, ou eternamente. Deus não havia mudado ainda a ideia de plantar a sua teocracia no mundo e entregar o governo nas mãos do homem. Quando você presta atenção no que está dito aqui na palavra que nós lemos,
você vai observar que o momento exato do acontecimento da chegada do reino tinham características importantíssimas que nós não podemos fechar os olhos. A chegada do reino de Deus com Cristo aqui na terra marca o momento exato quando Deus estabelece novamente o seu reino aqui na terra e devolve ao homem, a sua igreja, o governo sobre todas as coisas. Acontece que a chegada do reino se dá em dois momentos. O primeiro momento foi quando Jesus esteve aqui na terra. O segundo momento será quando Jesus voltará em glória para arrebatar a sua igreja. No primeiro momento, o reino seria estabelecido de forma espiritual. No segundo momento, o reino será estabelecido definitivamente e fisicamente aqui na terra. Por que é que precisou o Senhor estabelecer dois momentos para a implantação do reino? Porque a igreja reinará aqui enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja. É da igreja o reino, é da igreja a missão de propagar o reino, é da igreja o governo deste reino. O primeiro homem caiu, afastando-se de Deus. Deus levanta agora uma nação, uma igreja, que estará debaixo das suas mãos e dos seus poderes. O primeiro homem ouviu a voz de Satanás. A igreja do Senhor Jesus tem poder para pisar serpentes e escorpiões. O diabo não tem poder sobre a igreja, porque ele foi tirado o poder. Ele reinou até quando Deus quis. Quando Deus disse, chegou o seu momento, agora é a igreja que reina aqui na terra. Nós vemos isso claramente nas Escrituras. Jesus vai entrando numa cidade chamada Gadara. Ali havia um homem possesso por demônios. Quando ele vê Jesus chegando, ele vai de encontro a Jesus e adora e prostra-se diante de Jesus e adora Jesus. E ele diz uma coisa interessante e significativa: ainda não é chegada a minha hora, não me perturbe, eu tenho o direito de estar aqui, não me mande embora dessa província. Mateus capítulo 7. Ele tinha o direito de estar ali. Ele só sairia dali quando Jesus subisse ao madeiro. Quando Jesus sobe ao madeiro, Jesus dá à igreja o poder. Ele dá autoridade para a igreja. Ele unge a igreja. Ele santifica a igreja. E ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Você tem um privilégio que você não faz ideia do tamanho. Você é cidadão do reino dos céus e não cidadão deste mundo. As promessas de Deus para a tua vida são eternas e não são momentâneas. Não é só para agora, mas é para toda a eternidade. Quais eram as características do mundo quando Jesus chegou pela primeira vez? Qual é a característica do mundo quando Jesus virá pela segunda vez? Se você prestou atenção no texto lido, você vai observar que, quando Jesus vem pela primeira vez estabelecer o seu reino, ele está fora do sistema religioso. Ele está apartado do sistema religioso. Porque o que Lucas faz aqui é uma grande denúncia. Lucas faz uma denúncia muito séria no texto que foi lido. Lucas começa a relatar nomes que para nós soa estranho, mas faz todo sentido quando você observa isso dentro do contexto que Lucas está denunciando. Ele fala de Pilatos, ele fala de Lisânia, ele fala de Filipe, ele fala de governantes, e depois ele fala
Anás e Caifás eram sumos sacerdotes nessa época. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Se você conhece um pouco de tradição judaica, você vai saber que, em hipótese alguma, poderia haver 2 sumos sacerdotes. Somente um único sumo sacerdote poderia estar ministrando de cada vez. Só um único sumo sacerdote. Havia 2. O que estava acontecendo? A religião havia se corrompido junto com a política da época. Os governantes haviam corrompido a igreja, haviam corrompido o templo, haviam corrompido a religião judaica. A religião judaica estava debaixo da tutela do Estado. Por conta de benefícios e interesses políticos financeiros, eles se entregaram aos governantes deste mundo. A história de João Batista é linda e maravilhosa, porque quando João Batista é anunciado o seu nascimento, isso é feito ao seu pai Zacarias, que era sacerdote da linhagem de Arão. Ele estava servindo no templo e o anjo disse para Zacarias: você terá um filho. A Bíblia nos dá conta que não só Zacarias era da linhagem de Arão, mas Isabel, sua esposa, também era da linhagem de Arão. Portanto, João Batista, ele era dos 2 troncos genealógicos de Arão. Se o templo não houvesse se corrompido, quem era o sumo sacerdote na época do nascimento de Jesus era Zacarias. Se o templo não tivesse se corrompido, quem era o sumo sacerdote nos dias que Jesus chegou aqui na terra para implantar o reino era João Batista. Somente um sumo sacerdote poderia ungir outro sumo sacerdote. Somente um sumo sacerdote poderia escolher o cordeiro do holocausto. Joséfo nos dá a notícia de que Caifás tinha 5 filhos. Ele foi sumo sacerdote. E ele ungiu o sumo sacerdote os 5 filhos. Quando ele não tinha mais filhos para ungir como sumo sacerdote, então ele unge o genro, Anás, e faz um acordo com o Estado, e torna-se sumo sacerdote ao mesmo tempo que Anás, o genro, e se perpetua no poder. Quando isso acontece, Deus pega o seu sumo sacerdote e leva para o deserto. O sumo sacerdote de Deus era João Batista. Ele diz, ele não fica dentro do sistema religioso, ele não fica dentro da religião podre e corrompida, ele não fica debaixo da tutela do Estado romano, mas eu levo ele para o deserto. A voz do que clama no deserto. Quem é essa voz? É Deus. Essa voz é Deus que clama no deserto, através de João Batista. Ele está agora pregando o evangelho do arrependimento. Está no deserto dizendo: arrependam-se, convertam-se, deixem os seus maus caminhos, permita que Deus faça uma obra na vida de vocês. Essa é a mensagem de João Batista. Deus estava no deserto com o seu sumo sacerdote, porque a religião havia se corrompido. O reino de Deus é estabelecido quando o Senhor está fora do sistema religioso e do sistema político. A segunda vinda de Jesus acontecerá no exato momento quando Cristo estiver fora do sistema religioso também. Quando Cristo vê que o sistema religioso chegou a tamanha corrupção, Ele virá para buscar a sua igreja. Daniel capítulo 2 diz de um sonho que Nabucodonosor teve. E ele sonha com uma grande estátua. E a estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha peitos e braços de prata, tinha o ventre e a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés, ferro com barro. E uma grande rocha parte do céu, vem até o pé da estátua e desintegra toda a estátua. E Daniel vai entregar agora ao rei a interpretação do sonho. E ele diz assim: ó rei, a cabeça de ouro é você. Você é a cabeça de ouro. Você é o mais poderoso de todos.
você é o Senhor da terra. Mas depois de você virá outro reino, os medos e os persas. É um reino inferior ao seu. Depois desse reino virá ainda um terceiro, que é o reino macedônico, de Alexandre o Grande. Ele será inferior aos outros dois. Haverá ainda um quarto reino, o Império Romano. E ele será inferior aos outros três. E por último, o último reino é Roma, misturado com todos os governos da terra. Ainda haverá a força do ferro, mas a fragilidade do barro. A gente observa isso dentro da nossa política e na nossa economia. Os reinos são de barro. Qualquer problema que acontece na China derruba as bolsas de Nova York. Qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos sobe a inflação no Brasil. Qualquer conflito que acontece no Oriente Médio complica-se a economia do planeta inteiro. Nós estamos vendo isso acontecer hoje, nesse exato momento, com o conflito de Rússia e Ucrânia. O mundo está à beira de uma terceira guerra. Qualquer movimento de qualquer país pode complicar todas as nações. É um império de barro, não existe substância, não existe força, mas são reinos divididos entre si. Agora talvez você pergunte, em que seriam inferiores esses reinos, comparado com o babilônico? Com certeza absoluta não é econômico, porque os medos e persas tiveram um reino muito mais abrangente do que da Babilônia, portanto economicamente eles eram superiores. Roma teve o reino mais longevo da história, 600 anos, com certeza economicamente era muito mais poderoso que o babilônico. Qualquer superpotência dos dias de hoje é infinitamente mais rico do que o Império Babilônico. Ou você acredita que Nabucodonosor tinha mais dinheiro do que os Estados Unidos? Ou você acredita que o Império Babilônico era economicamente mais poderoso do que é a China hoje? Com certeza também não era militarmente. Qualquer país do nosso mundo hoje derreteria Nabucodonosor em uma guerra. Basta pegar o exército brasileiro para guerrear contra Nabucodonosor, eles não durariam minutos contra o exército brasileiro, que não tem expressão alguma. Em que seriam inferiores? Eles seriam inferiores moralmente. O Império Medo-Persa seria inferior moralmente ao Nabucodonosor. O Império Macedônico seria moralmente inferior aos outros dois. O Império Romano seria moralmente inferior aos outros três. E os pés de barro com ferro seria moralmente inferior a todos os outros reinos. Está dizendo Jesus, quando chegar a imoralidade a tal ponto que não se possa tolerar, então a grande rocha virá e baterá contra o pé da estátua e esmigalhará toda a estátua. Não há momento na história que nós vivemos um período mais imoral. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje a unha podre do dedinho da estátua. A imoralidade se instalou de tal maneira. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu estarei fora do sistema religioso. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou às portas e bato. Eis que eu estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se Jesus está batendo na porta, ele está para o lado de fora ou para o lado de dentro? Essa palavra foi dita às 7 igrejas da Ásia. Aqui não está falando com o incrédulo, não está falando com o ímpio. Apocalipse 13 está falando com a igreja de Laodiceia, que são as igrejas representativas de todas as igrejas ao passar da história humana. E a última igreja é Laodiceia. Sabe qual é a característica dessa igreja de Laodiceia? Não tem nenhum elogio. Todas as outras igrejas tinham elogios e críticas. A igreja de Laodiceia só tinha crítica. Você é morno e eu vou vomitar você da minha boca, disse Jesus à igreja. Eu estou para o lado de fora.
Eu estou batendo na porta. Igreja de Jesus, o Senhor está às portas para buscar a sua igreja e implantar definitivamente o seu reino. Foi dado a nós a autoridade para caminhar na terra durante esses milênios, proclamando o evangelho do reino, mas ele voltará para buscar a sua igreja, e eu tenho convicção que é na nossa geração. Jesus está muito mais próximo do que você possa pensar. Nós estamos vivendo o limiar da história. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja. A igreja se corrompeu de tal maneira que hoje já não se prega mais o evangelho do reino, e não tampouco a mensagem de João Batista contra o pecado. Não se ouve mais nos púlpitos: arrependam-se, confesse os seus pecados, santifica a tua vida, leve uma vida reta diante do Senhor. A mensagem agora é: você pode, você tem direito, você é um privilegiado. Jesus te ama. Você não foi feito por cauda, meu irmão, você foi feito por cabeça. Essa é a mensagem. O diabo tem pervertido a mensagem do evangelho. Jesus não está compactuado com essa mensagem. A mensagem pregada por João Batista ainda prevalece nos dias de hoje. Igreja de Jesus, arrependam dos seus pecados, endireite os seus caminhos, aplanem os caminhos, coloque as suas vidas nas mãos do Senhor, entregue a Ele os seus caminhos, deixa Ele fazer a tua vida um novo começo. Santifica a tua vida, deixa os seus pecadinhos de estimação, não se conforme com este mundo, não tome a forma deste mundo, mas renovem-se pela presença do Espírito Santo na vida da igreja. Deus está aqui, eu tenho absolutamente certeza, mas mais do que isso, Ele está dentro de você. Seja aquele que vai glorificar o nome do Senhor aqui na terra, através da tua vida. O Senhor vem buscar a sua igreja, mas Ele vem buscar uma igreja santa, sem mancha, imaculada e perfeita. Nós temos o governo dado por Deus, mas para isso Jesus havia de fazer uma obra que ser humano nenhum poderia fazer. Ele tinha que se proclamar rei, ele tinha que ser sumo sacerdote, e ele tinha que ser cordeiro ao mesmo tempo. Rei, sacerdote e cordeiro. O texto de Mateus que nós lemos é absolutamente estranho se você não fizer a pergunta correta. A Bíblia nos deixa claro que Jesus viveu esse mundo sujeita a todas as paixões que nós temos, mas ela dá uma sentença que é verdadeira. Porém, Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu pecado. Eu não sei se você já fez essa pergunta: se Jesus nunca pecou, por que é que Ele passa pelo batismo de arrependimento de pecados? Já se fez essa pergunta? Se Ele nunca pecou, por que Ele passa pelo batismo de arrependimento dos pecados? Se alguém te fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta? Porque Jesus, não tendo pecado, Ele passa pelo batismo de arrependimento de pecado? O que você responderia, Murilo? Ele empurrou para os universitários. Não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta se ele nunca pecou. Esse é profeta, meu irmão. Esse é profeta. Esse aí foi fazer um serviço em casa, chegou, me viu na cozinha e disse: pastor, bom dia. Eu falei: isso é profecia. Jesus nunca pecou porque Ele passa pelo batismo de arrependimento. Porque Jesus não passou pelo batismo de arrependimento.
O batismo que Jesus se submeteu nunca foi o batismo de arrependimento dos pecados. Nunca foi. O batismo de Jesus era a consagração e a unção do sumo sacerdote. Êxodo capítulo 29, versículo 4 ao 7. Como é que era feita a unção do sumo sacerdote? O sumo sacerdote só poderia ser ungido por um outro sumo sacerdote. Só poderia ser ungido por um sumo sacerdote da linhagem de Arão. O futuro sumo sacerdote chegaria até a entrada do tabernáculo. E ele seria primeiro batizado. Lavava-se o sumo sacerdote. Depois vestia no sumo sacerdote as vestes sacerdotais. E por último, derramava-se sobre a sua cabeça o óleo da unção sacerdotal. O óleo na Bíblia nós sabemos exatamente o que representa: o Espírito Santo de Deus. Jesus chega diante de João Batista, e João Batista diz para Jesus: eu é que sou digno, eu é que preciso, eu é que deveria ser batizado por ti, e agora vem você a mim. Jesus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra a justiça. O que Jesus está dizendo? O sumo sacerdócio está sobre a sua cabeça. Você é da linhagem de Arão. Você vem por 2 troncos genealógicos. Você é o sumo sacerdote que Deus tira do templo e traz no deserto. E está pregando o evangelho do reino. Eu me submeto à hierarquia estabelecida pelo próprio Pai. Portanto, você me unja como sumo sacerdote. E então João Batista batiza Jesus. Faz o processo de lavagem. Jesus, quando sai da água, o Espírito Santo de Deus vem em forma corpórea de pomba e unge Jesus. Naquele exato momento, o sumo sacerdote das nossas vidas havia sido consagrado. Era o sumo sacerdote que dizia: esse é o Cordeiro de Deus. É o sumo sacerdote que escolhia o Cordeiro que ia ser sacrificado. Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus. E agora ele é rei, ele é sumo sacerdote e ele é Cordeiro ao mesmo tempo. Ele estava apto para pregar o evangelho. Ele estava apto para subir ao madeiro e entregar a sua vida, porque ele, como sumo sacerdote, ofereceu-se a sua própria vida em resgate da minha e da sua. Nesse exato momento ele dá poder à igreja e a nossa coroa é restabelecida. Agora nós temos poder dado por Deus para pregar o evangelho do reino dos céus, até que o Senhor Jesus venha buscar a tua igreja. Aleluia por isso. Igreja do Senhor, resta-nos pouco tempo, que nós jamais sejamos pegos de surpresa. Eu encerro aqui essa introdução. Se Deus permitir, nós nos veremos logo a mais. Amém.